A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha pela nossa rede de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós falamos a partir da nossa sede aqui no município de Sorocaba, na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 3003. Que bom que estamos juntos mais uma vez nesta noite de quarta-feira, para sermos reedificados pela palavra de Deus. Quero transmitir a todos os irmãos e irmãs o abraço, a saudação do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, também da pastora Claudete, a todos que nos acompanham nesta noite. Reedificados pela palavra de Deus, e nesta noite vamos ver e rever quando esteve aqui conosco, nos trazendo um estudo da palavra de Deus, uma palavra muito edificante para a vida do cristão, pastor Arthur Bittencourt. É um jovem pastor que gosta muito de estudar a palavra de Deus, de dar estudos bíblicos, e ele nos trouxe aqui uma palavra num evento de missões, falando sobre responsabilidade missionária, a responsabilidade de cada crente, minha e tua, de cada um de nós, de fazermos missão, de fazermos evangelismo, de respeitarmos o ID de Jesus. E ele nos trouxe esta palavra de uma forma didática, bem explicada, com base bíblica bem aprofundada, que eu tenho certeza que todo cristão que ama a missão vai ser edificado, reedificado e vai aprender um pouco mais com esta palavra, com este estudo bíblico que vai nos trazer pastor Arthur Bittencourt nesta noite. Nós vamos orar a Deus, vamos louvar a Deus com o nosso grupo de louvor, e na sequência nós já estaremos ouvindo a preciosa palavra de Deus, responsabilidade missionária. Vamos orar a Deus. Mande o seu pedido de oração, nós estaremos orando pela sua vida também e pela sua família. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. O Senhor é soberano sobre céu, terra, mar, universo. Tudo é teu, Senhor, tudo foi criado por ti. Tu conheces cada estrela pelo nome, tu conheces cada servo e serva pelo nome, tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe, e sabes o que tens para cada um de nós, Senhor. Eu não sei qual é o problema deste irmão, eu não sei qual é o problema desta irmã, que está mandando o seu pedido de oração, causas familiares, causas financeiras, causas de saúde, causas de cura da alma, Senhor, causas de libertação. Senhor, eu não sei qual é o problema deste irmão, desta irmã, mas o Senhor sabe tudo, é conhecedor, e agora o Senhor vê, enxerga as lágrimas e ouve as orações. Pai, tem misericórdia do teu povo, faz milagre, prodígio e maravilha, dá esta bênção que esta irmã está orando há tanto tempo, Senhor. Abre a porta para esse irmão que está desesperado, e o seu socorro está no Senhor. Ele está dependente de ti, ele está orando a ti, clamando a dia, Senhor, crendo em ti, e que de ti vem a resposta. Atende, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor atende aquele que ora com sinceridade, que clama, Senhor, que bate, que pede, que insiste, que clama a ti. Oh Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que homem nenhum pode fazer na vida dos seus servos, eu te peço. Agora também me lembro de orar pelos nossos missionários, Pai. Vamos ouvir uma palavra sobre conscientização missionária. Abençoa os nossos missionários, Senhor. Tu sabes que esta igreja é uma igreja que faz missão, tem feito isso ao longo de anos e décadas. Abençoa o nosso ECEM, abençoa os nossos missionários que estão no Alto Vale, aqui nessa região da Ribeira. Senhor, mais de 42 famílias sustentadas, subsidiadas ali, para fazer a obra onde não há arrecadação, onde não há suficiente arrecadação para manter o trabalho, mas esta igreja tem mantido ali no Alto Vale um lindo trabalho para a honra e glória do teu nome, porque ali há almas, existem almas para ti ali. Senhor, abençoa os nossos missionários que estão no sul do Pará, nas tribos indígenas, aqueles caciques que são pastores, pastor Josué ali em Cumaru do Norte, abençoa ele e sua família também. Abençoa os nossos missionários que estão na Bolívia,
Os nossos missionários que estão na Argentina, o trabalho tem crescido na Argentina, Pai. Continua prosperando o trabalho ali naquele lugar. Abençoa o trabalho dos nossos missionários que estão lá no Haiti, aquelas crianças que recebem aquele café da manhã e que também recebem uma ajuda desta igreja. Abençoa os nossos missionários que estão em Portugal. Abençoa os nossos missionários que estão na Espanha, no norte e no sul da Espanha. Abençoa os nossos missionários, Pai, aonde quer que estejam. Missionário na China, missionário na Índia, missionário na África do Sul. Abençoa, Pai, prospera o trabalho dos teus servos. Cada alma ganha, é um incentivo para esses missionários se sentirem que estão no lugar certo, fazendo a obra certa, e a obra está dando resultado. O resultado são almas. Abençoa cada um destes irmãos que nos acompanham nesta noite. Nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua palavra agora, Pai. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar.
irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bênção, meus irmãos, estarmos no término desta festividade, desta 20ª conferência missionária. Me sinto honrado e com muita alegria eu me coloco em pé diante de vocês, dizendo que estou feliz por servir os irmãos com a palavra de Deus nesta noite. Deus continue abençoando este ministério, o ESSEM, reverendo Osmar, pastor Osmar Goulart, pastor Paulo Marcelino, enfim, todos os companheiros e missionários que estão aqui, bebendo de águas novas e vivas da parte do Senhor para voltarem ao campo e assim prestarem seus serviços no reino de Deus. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, nós leremos 4 versículos da palavra de Deus nesta noite para a nossa meditação e edificação. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 4. Os irmãos que encontraram, por favor, manifestem-se dizendo amém. Fite os olhos na palavra e acompanhem, por favor, a leitura que farei. Diz o título: Primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem pode dizer amém por esta palavra? Podeis assentar, meus irmãos, exaltando o nome de Jesus. Meus irmãos, de maneira sintética, eu gostaria de deixar para vocês 3 exemplos bíblicos de uma igreja local comprometida com missões. Vou repetir: 3 exemplos bíblicos de uma igreja local envolvida e comprometida com as missões transculturais. Em primeiro lugar, amados, este exemplo da igreja de Antioquia. Para quem não sabe, esta igreja foi o cumprimento da expressão final de Atos 1:8 até aos confins da terra. Foi em Antioquia que se cumpriu a palavra prometida pelo próprio Jesus ao derramar o seu Espírito sobre a igreja faria missões total, missões integral, tanto na Judeia, Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. E é neste texto de Atos 13 que se confirma a última expressão da promessa que Jesus fez, portanto, na própria igreja em Antioquia. Mas, mais interessante do que isso, do cumprimento daquilo que Jesus prometeu, porque tudo que Jesus promete Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e o que Ele determina assim se sucede, e como Ele pensa, assim se efetua e assim é concretizado. Nós vemos que esta igreja passa a ser, portanto, agora uma igreja missionária,
Uma coisa é você ser alcançado por missões, outra coisa é você viver em missões, servir de canal de bênção para a obra missionária. E portanto, meus irmãos, diz a Bíblia aqui no capítulo 13, que esta igreja, ela estava reunida, e dentro dela existiam profetas e existiam doutores, e eles estavam ali buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. E o texto registra 5 nomes. O primeiro nome é Barnabé, o segundo é Simeão, o terceiro é Lúcio, o quarto é Manaém, e o último da lista é Saulo, o famoso que se tornaria apóstolo Paulo. E foi servindo ao Senhor, orando, jejuando, como vocês fazem, que o Espírito de Deus falou no meio daquela igreja. E quando o Espírito Santo falou naquela igreja, a sua voz pôde ser ouvida. E o Espírito Santo, amados, é o Espírito missionário. Se nós quisermos mais missões na nossa igreja local, nós precisamos estar em sintonia com a voz do Espírito de Deus, é a voz do Espírito missionário. E assim sendo, meus irmãos, é curioso notarmos que o Espírito Santo, dos 5, ele escolheu 2. E se você seguir a sequência bíblica, nunca é desproposital, até mesmo a aparição da ordem dos nomes e dos locais na Bíblia. Veja que o primeiro nome qual era? Barnabé. E o último nome qual era? Saulo. E quem foi que o Espírito Santo separou e mandou separar? Mandou separar Barnabé e mandou separar a Saulo. Isto me faz concluir, por uma inferência bíblica, que Barnabé, ele era um profeta e que Saulo era um doutor e um mestre. De tal maneira, igreja, que o Espírito Santo escolheu um profeta. Barnabé significa filho da profecia, ou filho da consolação, ou filho do encorajamento. E nós sabemos que Paulo mais à frente foi chamado de doutor dos gentios, ensinador e pregador do Evangelho de Deus, de tal modo que a igreja missionária de Antioquia enviou para o campo um profeta e um doutor. Quem fez isto? O Espírito Santo de Deus, o Espírito da profecia, o Espírito da palavra, o Espírito da fé, o Espírito da revelação, o Espírito da sabedoria, o Espírito de amor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de encorajamento. É este Espírito, amados, que está operando há 20 anos no ECEM, e é por isso que vocês estão irmanados neste propósito de levar o nome de Jesus para as nações aonde Ele abrir a porta e o caminho. Profeta e doutor. O campo missionário está precisando, pastor Paulo, de profeta e de mestre, para que haja um equilíbrio, que o Espírito Santo levante nesta igreja ainda mais profetas e mestres para a necessidade da obra missionária. O profeta, ele tem discernimento do alto, ele tem revelação de Deus. O mestre, ele vem com o adorno da palavra, o esculpir da palavra, o trabalhar da palavra, para que haja o equilíbrio nas coisas e sobretudo em relação à igreja de Deus. Primeiro exemplo, igreja de Antioquia, que foi o cumprimento dos confins da terra, e ao mesmo tempo é prova de uma igreja local que vai até os confins da terra, servindo eles ao Senhor, jejuando. Quer ouvir a voz do Espírito? Cultue. Quer ouvir a voz do Espírito? Sirva a Deus.
Quer ouvir a voz do Espírito? Jejue. Quer ouvir a voz do Espírito? Entre na comunhão e na busca incessante da presença de Deus, e o Espírito Santo falará. Estas são as marcas desta igreja de Antioquia. O Espírito falava, o Espírito separava, o Espírito chamava e o Espírito enviava. Verso de número 4. Meus irmãos e minhas irmãs, que este Espírito que atuou na igreja de Antioquia atue de uma maneira muito mais poderosa, porque na Índia vocês já estão trabalhando, na Bolívia, na Argentina e tantas outras nações aqui mencionadas, e vocês estão se direcionando para a China, e logo logo vocês terão mais uma marca na obra missionária, e aguardarão aquele dia para receber a recompensa das mãos de Jesus, que é o Senhor da igreja e o presidente da obra missionária. Eu costumo dizer que se nós, Pastor Ubiratã, não tivermos um pé ou uma ação na China e na Índia, nós estamos passando por cima de quase 1/3 da população mundial e nos esquecendo desta demanda tão necessária e tão premente que é a Índia e também a China. Que o Espírito missionário nos ajude, que Ele nos ensine a sermos sensíveis à sua voz e que haja disposição de obedecer aquilo que o Espírito Santo tem orientado a sua querida e amada igreja. Amados, eu quero ir para o segundo exemplo. Está aqui em Atos 16, versículo 6 a seguir. Este é o segundo exemplo de uma igreja local comprometida com missões. Diz a Bíblia: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amados, missões transculturais para mim é um chamado dentro de um chamado. Todos os cristãos são chamados para a obra da evangelização e missionária, mas eu sei, amados irmãos, que passar as fronteiras, chegar a ir em outras nações como missões transculturais, eu entendo que é um chamado dentro de um chamado. O meu desejo e a minha oração nesta noite é que o Senhor venha avivar o nosso coração e o nosso interior, e se Ele nos avivar, as nações virão te adorar, ó Deus, e renderão louvores a Ti. Me lembro de um louvor que eu gosto muito de entoar, que diz assim: faz de mim, Senhor, um vaso novo com tuas mãos, vem moldar-me e encher até eu transbordar. Aviva-nos, Senhor, e as nações virão te adorar e render louvores a Ti. Faz de mim, Senhor,
um vaso novo com tuas mãos, vem moldar-me e encher-me até eu transbordar. Aviva-nos, Senhor, e as nações virão te adorar e render louvores a ti. Quantos aqui querem ser vasos novos na mão do Senhor, na mão do oleiro, e assim seremos canais da graça para alcançarmos as nações, e o nome daquele que deve ser honrado e adorado será exaltado e engrandecido acima das alturas, e as nações saberão que Jesus é o Salvador da humanidade, para a glória de Deus Pai. Esta segunda viagem missionária, realizada pelo apóstolo Paulo e seu companheiro, eles intentaram ir para a Ásia, anunciar a palavra. E o que aconteceu? O Espírito Santo disse: vocês estão impedidos de ir para a Ásia. Eles chegaram perto de Mísia, e quando estavam lá, tentaram ir para a Bitínia. Mas o que o Espírito Santo fez? Não lhes permitiu. Veja que a intenção era legítima, mas quem direciona a obra missionária é o Espírito Santo de Deus. A gente faz a missionária não onde a gente quer, mas onde o Espírito de Deus abre porta e caminho. Ele é o agente propulsor e motivador da realização da obra missionária. A gente não faz como a gente quer, como a gente pensa. Eu respeito muito as estatísticas e os planejamentos humanos, mas a direção das missões ainda está nas mãos do Espírito de Deus. Eu admiro e presto a minha atenção às agências missionárias que são chamadas agências para-eclesiásticas, e são ótimas para nos ajudar a entender o que está acontecendo na missiologia mundial, mas mesmo assim, nós ainda nos curvamos à direção do presidente das obras missionárias, que é o Espírito Santo. Se eu e você entendermos isto, nós vamos aliar estas duas coisas, vamos juntar estas duas coisas, mas a gente não pode abrir mão da oitiva e da audição da voz do Espírito missionário na nossa igreja. Louvado seja o seu nome. Na Ásia não, mas na Europa sim. Foi o que aconteceu naquela época com os apóstolos. Proibidos na Ásia, proibidos em Bitínia, mas permitidos e autorizados na Europa e autorizados em Troade. E pela primeira vez, a semente do Evangelho foi plantada em solo europeu, porque obedeceram à voz do Espírito Santo do Senhor. Oh, meus amados, que o Senhor Jesus Cristo faça uma mudança radical na nossa vida, a fim de que aprendamos o abecedário do crente, que é obedecer, obedecer, obedecer. Nós temos falhado, irmãos, em relação ao cumprimento do ide do Senhor. Falo de um ponto de vista geral. Vocês estão aqui dando um exemplo com esta conferência. Esta igreja é uma referência em missões, mas eu falo aqui do ponto de vista genérico. Nós temos feito da comissão uma grande omissão. Que Deus nos ajude a não sermos omissos. Vocês sabem que omissão é pecado, e que ninguém aqui é salvo por obras, porque ninguém aqui poderia conquistar a sua própria salvação, mesmo se você fosse o mais fiel dos crentes nesta casa de oração para todos os povos. Você e eu fomos salvos pela graça maravilhosa de Jesus, e a nossa missão
é levar esta cachoeira e correnteza da graça às criaturas e às vidas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador delas. Amados, é neste contexto que é o segundo exemplo de uma igreja local comprometida com missões. E amados, nós precisamos entender que esta abertura foi uma abertura divina. Quem abriu um novo caminho missionário não é Ásia, não é Bitínia, mas é Europa e é Troade. Quem abriu foi o Espírito Santo. Nós precisamos, amados, do vento do Espírito, do sopro do Espírito, do enchimento do Espírito, da plenitude do Espírito, para nos avivar, para nos encher, nos motivar e entrarmos na brecha para aquela abertura divina que só o Senhor Deus abre e nos coloca, para que assim façamos o seu querer e a sua vontade. Louvado seja o seu nome. Quero chamar a tua atenção para o terceiro exemplo bíblico de uma igreja local comprometida com missões. Está na terceira terceira do apóstolo João, do verso 5 ao versículo 8. Se você puder, abra o texto, por favor. Terceira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5 a versículo de número 8. Do verso 5 ao verso 8, eu quero chamar a tua atenção para a leitura deste texto. Amados, diz assim a palavra de Deus: amado, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, de modo digno de Deus, pois por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher e hospedar estes irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Igreja, esta carta de Paulo, endereçada ao amado Gaio, este irmão chamado Gaio, e nesta carta, sobretudo, fala a respeito de um relacionamento entre uma igreja local e os seus missionários itinerantes. João descreve este relacionamento entre a igreja local e os seus missionários como uma relação de amor. Eu quero chamar a tua atenção para este detalhe, que o amor que Gaio tinha para com os missionários tomou uma forma prática em três formas e em três maneiras. Sabe quais são elas? A primeira, o amor que ele tinha de maneira prática, Gaio e a sua igreja local, era, primeiro, enviando os missionários, encaminhando-os na jornada de modo digno de Deus. Irmãos, você sabe o que é enviar de modo digno de Deus? É cuidar das despesas, da alimentação, do transporte, da hospedagem. Foi o que eu já vi este ministério fazer, o que o ESEM faz constantemente. Pega um obreiro chamado e envia, cuidando das despesas e das necessidades desta viagem. Isto é fazer a obra missionária de modo digno de Deus. Sabe qual é o sentido no original? Sentido no original é como se você estivesse enviando o próprio Jesus Cristo para a obra e para o campo missionário. Fazer a obra missionária, enviar os missionários de modo digno de Deus, é como se estivesse enviando o próprio Jesus.
E é Jesus mesmo ali representado, através daquele obreiro, que será os olhos de Jesus na terra, que será as mãos de Jesus ali naquela terra, que será os pés de Jesus ali na terra, e estes irmãos ganharão almas e vidas para o reino da luz, porque o que importa mesmo em missões é a salvação e a pregação do evangelho às nações. Louvado seja o nome do Senhor. De tal modo, meus irmãos, que assim fazendo, nos tornaremos cooperadores de Deus. Quem deseja ser ainda mais cooperadores da verdade, cooperadores de Deus, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Nós desejamos. Em primeiro lugar, enviando. Em segundo lugar, indo. Estes obreiros não deram as costas ao ministério, não abandonaram a liderança, não abandonaram a autoridade espiritual, mas saíram, foram, indo por causa do nome. Que nome é esse, pessoal? Pessoal, o nome aí está em letra maiúscula, né? O N, nome. Você sabia que aqui neste texto é uma forma implícita de falar do nome que é sobre todo nome, o nome de Jeová, que era impronunciável para os judeus? Você sabia disso? Então João, de uma forma sábia, dada pelo Espírito Santo, ele escreve o nome. No hebraico, Hashem, o nome eterno, o nome impronunciável. E João fez de maneira proposital, para que os irmãos cristãos de cultura judaica entendessem que este nome era o nome que foi anunciado no Antigo Testamento: Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová, o Deus da providência, Jeová Ropeca, o Deus que sara, Jeová Shammah, o Deus que está aqui, Jeová Mikaditzkim, o Deus que nos santifica, Jeová Roi, o Deus que é o nosso pastor. E este nome do grande eu sou agora está na pessoa de Jesus Cristo, para mostrar a divindade de Jesus e aniquilar com as seitas por aí fora que declaram que Jesus não é Deus. Jesus é Deus, Jesus é Deus e Jesus é Salvador. Louvado seja o seu nome para sempre. Enquanto que João 3,16, pastor Osmar Goulart, que é o texto áureo da Bíblia, como você mencionou, ouvimos quantas vezes aqui, é o coração do Evangelho, reconhecer a divindade de Jesus, é o auge do Evangelho. Um crente de verdade que diz que Jesus é Deus, entendeu o ápice, o zênite, o auge do Evangelho. E eu quero declarar para a tua vida esta palavra do coração do Evangelho. João 3,16, porque Deus amou, o maior amor, o mundo, a maior comunidade, de tal maneira, a maior intensidade de amor, que deu a maior ação, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio para a tua vida, meu irmão. Não tem nada melhor do que Jesus. Se o Pai tivesse, Ele te enviaria, mas como não tem ninguém melhor que Jesus, o Pai te enviou o melhor dele, e o melhor de Deus é Jesus, e você já tem Jesus na tua vida. A maior dádiva para que todo aquele que, a maior oportunidade, nele crê, a maior crença, não pereça, a maior segurança, mas a maior diferença, conjunção adversativa, tenha a maior posse, é meu, Jesus é meu, Jesus é meu, Jesus é meu, a maior posse, a vida eterna, a única promessa e maior promessa que Jesus nos fez, a salvação e a vida eterna. Que Deus nos ajude a levarmos adiante o coração do Evangelho. Se você já conhece, já está satisfeito com ele, você não tem o direito de retê-lo para você.
você deve compartilhar para alguém que ainda não ouviu a respeito deste maravilhoso libertador que um dia entrou na tua vida, te libertou, te resgatou, te redimiu, te lavou, te limpou, fez uma asepsia, uma higiene na tua moralidade, nas tuas vestes espirituais e transformou você num príncipe no reino e uma princesa no reino para levar a mensagem de Jesus às nações. Bendito seja o seu nome. Enviando, indo. E agora, este Gaio era motivador, é o que nosso pastor faz, motiva, envia, aqueles que vão, e sustentando, enviando, indo e sustentando, dando acolhida, hospitalidade, dando os meios diários, ministério cotidiano, ou seja, a distribuição do alimento diário. É isto que uma igreja local precisa fazer: enviar. O obreiro precisa ir, e o ministério e o ECEM sustenta do lado de cada corda, esperando que você faça um belo trabalho lá e o nome de Jesus seja conhecido lá no teu bairro, na tua região e na tua nação. É assim, amados. Gaio foi conhecido por uma dupla fidelidade. Ele era fiel à verdade, porque ele cooperava com a verdade, e ele era fiel aos missionários. Que Deus nos ajude a sermos fiéis com a verdade e fiéis também com os nossos missionários. Enviar do modo digno de Deus. Igreja, há uma enorme diferença entre uma igreja ter missionários e uma igreja enviar missionários. Há uma diferença entre ter missionários e uma igreja ser missionária. Há uma frase em missões que diz assim: uma igreja missionária não é medida pela capacidade de assentos que ela tem ou possui, mas ela é medida pela capacidade de envio de missionários que ela realiza. Aí sim ela é uma igreja missionária. Que o Espírito Santo levante mais missionários neste lugar, levante mais almas e vidas dispostas ao serviço e à obra missionária. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo para vocês que o nome de Deus é que estava em jogo naquela situação com Gaio, e até hoje o nome de Deus está em jogo quando vai um obreiro, quando vai um missionário. Já pensou se faz alguma coisa errada lá? Suja o nome de Jesus, suja a credibilidade do ministério e do ECEM. Mas, amados, há muitos motivos para participarmos como igreja local da necessidade da obra missionária. Uma igreja local que está próxima dos seus missionários, sabe o que acontece em primeiro lugar? Ela dá segurança ao missionário enviado. O missionário se sente seguro. A igreja me enviou, vai cuidar, vai sustentar. Segundo lugar, credibiliza ainda mais a obra missionária. Enviou, o missionário está lá seguro, deu mais credibilidade para a obra que já está sendo realizada e feita. Terceiro lugar, diminui ou extingue os embusteiros e falsários missionários. Em outras palavras, acaba com os aventureiros e mercenários que tentam se utilizar das missões para ganhos pessoais. Amado, se estiver forte esta colocação, peça graça ao Senhor, vai orando pelo pregador para o Senhor conduzir a mensagem, tá bom? Mas é isto que nós precisamos dizer. E graças a Deus, uma igreja que local envolvida com obra missionária transcultural cumpre o padrão bíblico para as missões. Que Deus nos ajude nesta tarefa. Uma igreja, ela não tem apenas uma missão,
A missão da igreja, ela constitui de um ministério multifacetado. Deixa eu esclarecer para você, meu irmão e minha irmã, o que significa missões no sentido amplo da palavra. Vou colocar aqui algumas hipóteses para que você me compreenda. Missão de evangelizar, missão de discipular, missão de testemunhar, missão de amar, missão de servir, missão de paz, missão de reconciliação, missão de comunhão e missão de implantação de igrejas, como os nossos missionários aqui mencionaram, da Bolívia, da Argentina, de tal modo, igreja, que assim nós teremos uma visão ampla do que é fazer missões, missão de assistir o próximo, missão de atuar na esfera pública, quer seja nos poderes, quer seja nos negócios do mundo empresarial. O cristão deve fazer a diferença onde ele foi colocado e plantado por Deus. Nós não podemos demonizar lugares. Eu vou repetir isso. Nós não podemos demonizar lugares e locais. Nós precisamos olhar para as almas e as pessoas com um olhar de graça, como Jesus olhava para um adúltero, uma prostituta, um pecador, e assim termos misericórdia vinda de Deus, para alcançarmos estas pessoas com a mensagem do amor e com a mensagem da salvação. E aqui, meus irmãos, eu cito como último ponto, nós não podemos enclausurar a missão divina. Nós não podemos enclausurar a missio Dei, colocando esta missão de Deus nos nossos estreitos confins de nossas próprias vontades e predileções. Ah não, missão para mim é só isso, eu só faço isso, eu só vou até aqui. Não, amados, o modelo de missões é um modelo autêntico de Jesus, que entrou no mundo das pessoas e se encarnou e fez a diferença na vida das pessoas. Existem várias atividades, igreja, para a gente aumentar o interesse de evangelização. Você sabia que você pode, como igreja local, desenvolver atividades missionárias? E aqui a lista ela é meramente exemplificativa, ela não é taxativa. E eu vou colocar aqui algumas atividades que o Espírito de Deus pode trazer a nós, os líderes e também a igreja, usando da criatividade e da prontidão de cada um dos irmãos, tudo levando pelo amor às almas perdidas. Quer ver um exemplo, um bom começo? Você pode formar uma biblioteca missionária na tua casa. A igreja ela pode formar uma biblioteca missionária. A igreja ela pode assinar revistas e boletins missionários. Vai ouvindo isso, para que você se ative também, irmão, irmã, para você ficar ciente do que está acontecendo com os nossos missionários e também as suas necessidades. Você pode manter contato com as agências missionárias, sejam elas nacionais ou internacionais. Você pode confeccionar cartazes, painéis, fixá-los em locais visíveis na igreja, organizar viagens missionárias. Fevereiro de 2015 está aí, entra na caravana, vai para a China, vê a realidade, se dispõe, meu amado, para viagens missionárias, vai dar uma dinamizada, uma energizada na tua vida, e você vai se dispor para realizar a vontade missionária de Deus. Realizar cultos. Você pode publicar um boletim informativo da sua igreja, pode ler aqui cartas de missionários, aqui deste púlpito. Você pode divulgar as necessidades, pedir as orações. Você pode fazer estudos no campo. Você pode falar da realidade, das estratégias de trabalho. Você pode utilizar um inário missionário.
reservar os hinos da harpa cristã que estão voltados para missões, e isso vai te ajudar a se envolver e se comprometer mais com missões. Organizar jograis, como nós vimos aqui, apresentações de temas missionários, recolher informações nos consulados, nas embaixadas a respeito das nações. Dr. Google está aí à disposição de todos nós para a gente aprender um pouco mais sobre as nações. De tal modo, igreja, que este é o resumo daquilo que eu quero deixar para o teu coração como meditação. A igreja de Antioquia, ela não só foi alcançada por missões, mas ela foi exemplo bíblico de uma igreja local comprometida com as missões transculturais. Paulo deu sequência a isto com Silas e foi para a segunda viagem missionária e se comprometeu com a causa da missão transcultural. E por fim está esta igreja. Tudo indica esta igreja do amado Gaio, que não era uma igreja organizada como nós temos aqui. Não é uma igreja organizada como nós temos aqui, obedecendo às exigências legais da legislação, com seu estatuto, regimento e coisas que são necessárias, coisas necessárias para a instituição. Mas é muito provável que eles se reuniam em casa. Mas eu quero te dizer que na simplicidade de um lar, você pode ter um coração pulsando por missões, porque você está de olho nas almas, porque Jesus está de olho nas almas. Então você olha como Jesus olha, você sente como Jesus sente, você se manifesta e toma uma ação como Jesus faria se estivesse em teu lugar. E são estes exemplos que eu quero deixar para o teu coração e para o meu coração, para dizer que nós devemos nos envolver mais com missões. Vocês são instruídos, vocês já são tratados com a palavra com muita frequência. Não vim aqui lhes ensinar, apenas relembrá-los desta grande e imperiosa necessidade da obra missionária. E me foi facultada a oportunidade para fazer o momento da oferta, o momento que nós vamos, de maneira comprovada, verificar se aqueles que querem ser cooperadores da verdade vão estender a mão nesta hora para dar suporte aos nossos missionários. Deixa eu te dizer aqui uma frase de Oswald Smith, que ficou conhecido na história como Dr. Almas. Ele tem um livro, Clamor pelo Mundo. Você leia depois este livreto, vai te ajudar muito em relação a missões. Sabe o que ele disse? Se a evangelização do mundo é a tarefa mais importante da igreja, então nós devemos investir a maior parte dos nossos recursos neste departamento mais importante, que é evangelizar e missionar. De outra maneira, não estaremos dando o primeiro lugar às missões, nem estaremos crendo que a evangelização do mundo é a tarefa suprema da igreja. Se Deus quer evangelizar os povos, e você não dá recursos e o ajuda a obra, a realização desta tarefa da igreja, então você está se opondo à vontade de Deus. Amados, eu não preciso fazer aqui nenhum tipo de apelatismo financeiro. Vocês já sabem qual é a demanda da obra missionária, e o teu coração agora foi tocado pela palavra, e se foi tocado pelo Espírito de Deus, eu quero que você reserve a tua oferta, reserve o valor que Deus colocou no teu coração, para que você esteja dizendo assim para Deus: olha Deus, eu quero me tornar um cooperador da verdade, e eu quero dar do meu recurso, para que esta obra siga adiante. E um alerta e último: nunca associe missões com pobreza.
Eu vou repetir. Nunca associe missões com pobreza. Por quê? Porque Deus quer salvar a alma do rico e quer salvar a alma do pobre. A gente sabe que dói no nosso coração, como a nossa igreja está indo lá para o Piauí, para Cajazeiras do Piauí, Bocaina, são os municípios menos alcançados da nossa nação brasileira, de acordo com o censo do IBGE, e os nossos missionários foram para lá. E lá é o sertão, lá é a nossa janela 10x40, é para lá que nós devemos ir buscar as almas, e lá a necessidade é muito grande. E o Tadeu, o missionário, falou para mim: Arthur, eu acho muito triste que eles tenham uma pobreza material e uma pobreza sobretudo espiritual. Então nós vamos nos ativar para levarmos o evangelho àquelas almas no sertão. Vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir, irmãos. Missões é contribuição, de todas as formas. Sabe por que as pessoas muitas vezes não gostam de ouvir sobre missões? Porque missões exige de nós algo para dar e oferecer. E muitas vezes o nosso coração egoísta não quer doar, não quer entregar, não quer compartilhar. Que Deus te ajude e me ajude a fazer este momento de investir. Irmão, irmã, jovem, adolescente, criança, você tem coragem para Jesus de investir a maior parte do teu recurso para a obra missionária? Pense, se isto acontecer, nós estamos agradando a Deus e sendo fiéis ao Senhor. Nós somos daquele tipo de evangelho que ainda se diz que quem contribui e quem quer ajuntar tesouros no céu, então invista naquilo que vai para lá, que são almas, porque lá não entra ouro, não entra prata, não entra pedras preciosas, mas lá entra almas, e nós precisamos investir na obra para que as almas sejam alcançadas pelos nossos missionários. Quem creu nesta palavra e entendeu a mensagem, por favor, diga amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência. Os diáconos, por favor, estejam a postos. Gostaria que os irmãos se mobilizassem agora. E a tua atenção, amados, para este momento. Os diáconos já vão ali na galeria passar as salvas. E aqui na frente, só salva, perfeito. Então, será desta forma. Os obreiros virão com as salvas e vão passar pela igreja, pelo templo, e você entregue ao Senhor aquilo que você propôs no teu coração, tá? Não faça, meu amado, aquilo que você não possa cumprir e arcar. Faça com equilíbrio e com sensibilidade ao Senhor aquilo que você quer injetar, investir na obra missionária. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: a paz do Senhor e uma boa noite a todos. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.